Olá pessoal, estamos aqui de novo, nossa aula 3, que é a aula 4, né? Onde a gente vai começar a falar agora sobre software. Nas aulas passadas a gente viu tudo que a gente tinha para ver sobre hardware e agora a gente inicia a nossa jornada falando de software. Bom, vamos começar identificando os softwares básicos. Antes de falar sobre software básico, eu preciso fazer uma introdução sobre o que é software com vocês, só para deixar isso claro. Já vimos lá na nossa primeira aula a diferenciação de software e de hardware, mas como ficou muito lá para trás, deixa eu só relembrar. Software é toda a parte lógica do computador. É aquela parte do computador que a gente não toca, mas a gente sabe que existe. É como se fosse os pensamentos do computador, como se fosse a imaginação do computador, como se fosse aquela parte abstrata do ser humano que a gente sabe que tem aqui no nosso cérebro, mas a gente não consegue tocar. Entende? Então o software é isso. São os comandos que vão dizer como que o computador deve agir, como que tudo deve ser feito no computador. E esses comandos são todos dados via software. Ok? Então vamos lá. Software básico. O que é um software básico? Eles interagem de forma mais básica com o hardware, sendo a ponte entre o hardware e os softwares utilitários e aplicativos. Então nós vamos ver três tipos de softwares: os básicos, os utilitários e os aplicativos. Os básicos, eles estão intimamente relacionados ao hardware. Então eles é que conversam com o hardware e vão fazer esse meio de campo para que os utilitários e os aplicativos utilizem ele. Conforme a gente for conhecendo todos eles, vai ficar mais fácil de entender o que eu estou falando. Dentre os softwares básicos, a gente tem três exemplos. Tá? O primeiro é a BIOS, que é o Sistema Básico de Entrada e Saída. E foi substituído, está sendo substituído pelo EFI, que é a Interface Firmware Extensível. Então os dois têm basicamente a mesma função, sendo que o EFI é uma evolução da BIOS. Ok? Além deles, nós temos os drivers e temos os sistemas operacionais. Vamos começar pela BIOS. Então a BIOS é responsável pela inicialização dos hardwares e é um software que fica gravado no chip CMOS da placa-mãe. As configurações são perdidas quando fica sem alimentação. Então a BIOS é um software que fica na placa-mãe e a gente pode fazer algumas configurações nesse software, sendo que essas configurações elas só estão salvas enquanto a placa tem alguma alimentação nesse chip CMOS. E essa alimentação ela é feita pela bateria de 3 volts. Então quando você olha lá, esse é um chip CMOS, tá? Uma foto bem pertinha porque ele é bem pequenininho, e aqui a gente tem a bateria. Então toda a placa-mãe tem uma bateria dessa para ficar alimentando essa memóriazinha, uma pequena memória RAM que tem no chip CMOS, que armazena esses dados que o ser humano pode configurar. Então toda customização que você faz na sua placa-mãe fica salvo nessa memóriazinha RAM que está dentro da placa CMOS, dentro do chip CMOS, e essa bateria é usada para manter essa memória alimentada para esses dados não se perderem. Tanto que quando eu quero dar um reset na minha placa-mãe, eu quero voltar às configurações de fábrica dela, eu tiro essa bateria, tiro a tomada, espero alguns segundos, depois ligo tudo de novo e a minha placa fica zerada no padrão de fábrica. Ok? Então aqui temos aqui um exemplo de chip CMOS. A BIOS é responsável pela inicialização dos hardwares. As configurações são perdidas quando fica sem alimentação, né? E armazenado no chip CMOS, que normalmente tem no interior a memória flash, uma memória RAM e o relógio em tempo real, que é o RTC. Então essa é a configuração do chip
né? A memória flash é gravada de fábrica, a memória RAM é que guarda aquelas configurações que a gente muda, e o relógio de tempo real, o RTC, é um relógio porque toda eletrônica digital precisa ter um relógio, precisa ter uma marcação de tempo, e a função desse RTC é fazer isso. A BIOS, ela na verdade não é um sistema único, não é um software único. Ela é a BIOS e tem mais esses dois sistemas aqui que auxiliam ela, o setup e o post. Assim que a gente liga o computador, a função do post é fazer todos os testes de hardware. Então ele vai testar o hardware e ver se todos os hardwares estão funcionando corretamente. Essa é a função do post. Uma vez que o post testou tudo, está tudo funcionando corretamente, ele passa as funções para a BIOS. Ele fala: BIOS, assume agora a tarefa de inicializar o sistema. Caso o post detecte algum problema, ele impede a inicialização do sistema e ele vai mandar um aviso para o usuário, para o ser humano. Na maioria das placas-mães é um aviso sonoro, então ele faz um bip ou um código de bip, porque ele pode detectar vários tipos de problema e cada problema que ele detecta, ele faz um bip diferente. Aí você olhando lá no manual da placa-mãe, você consegue detectar o que ele está querendo te dizer. E algumas placas um pouquinho mais modernas já tem um LCD na placa-mãe. E nesse LCD ele vai mostrar o código de forma visual. Aí fica bem mais fácil de você identificar do que você ficar tentando escutar os bips, entendeu? Então ali nesse LCDzinho ele mostra um códigozinho, normalmente são 2 caracteres. Você vai lá no manual da placa e procura o que esse código quer dizer. O setup é o software que a gente usa apenas para configurar a placa-mãe. Tem algumas opções da placa-mãe que são configuráveis via software e é o setup que a gente usa para configurar. E essas configurações que a gente faz usando o setup são aquelas que ficam salvas na memória RAM do chip CMOS. Entenderam? E a BIOS, qual é a função da BIOS? A BIOS ela vai pegar o sistema operacional no HD e vai inicializar o sistema operacional como se fosse um motor de arranque do sistema operacional. Então dá esse início e uma vez que o sistema operacional já tem algumas partes dele em funcionamento no processador, ele mesmo termina de se carregar. Entendeu? Bom, como que é esse processo de boot então? Aqui por escrito para ficar mais claro, ok? O boot é o termo usado para o processo de inicialização do computador. Durante esse período, o post executa os testes de hardware. Após os testes de hardware, o sistema de inicialização busca nas memórias secundárias, ou no HD, ou no SSD, ou num DVD, beleza? Ou no sistema operacional. 2 sistemas podem fazer a inicialização: a BIOS, que é o sistema básico de entrada e saída, e o EFI, que é a interface firmware extensível. E aqui tem uma comparação dos dois. Lembrando, a BIOS ela é a mais antiga, ela vem desde o começo dos PCs, desde que os PCs ficaram, que os computadores ficaram pequenininhos e viraram computadores pessoais lá na década de 80. E a UFI já é bem mais recente, tá? Já é dos anos 2000. Então aqui a gente tem um processo de boot e repara o seguinte, ó, a BIOS ela vai puxar o MBR ele já é um arquivo que está no sistema operacional. Do MBR ele puxa o bootloader e o kernel, também fazem parte do sistema operacional, e aí vai puxar o restante do sistema operacional propriamente dito. Já o sistema do FI, repare que ele tem passos a menos, tá? O UFI, quando ele puxa o FI, ele já puxa o UFI, o bootloader juntos. Então o fato de ele puxar esses dois juntos, para depois puxar o kernel, para depois o sistema operacional, acelera bastante o boot do computador. Então, se você pega um computador, mesmo que seja um computador bom, um computador legal, mas
antigo, que ele faz esse boot através do sistema BIOS e utiliza HD mecânico, por exemplo, quando você substitui isso por um sistema que faz o boot via UEFI e utiliza o HD SSD, a diferença é absurda. É questão de você reduzir a velocidade de boot de um boot de 10 segundos, 15 segundos, para um boot de 2 segundos, 3 segundos. Ok? Então fechamos ali a nossa parte de BIOS e UEFI, que foi o nosso primeiro software básico. E agora nós vamos tratar dos drivers. Então o driver ele vai fazer para as placas de expansão o que a BIOS faz para a placa-mãe. Isso aqui, pessoal, no sentido de fazer as traduções dos hardwares que estão na placa-mãe, a BIOS faz essa tradução ali, e também nessa parte de inicialização das placas de expansão. Tá? Fazem uma apresentação amigável do hardware novo ao sistema operacional. Então, o driver ele é feito pelo fabricante do hardware e ele vai ser responsável por fazer essa apresentação. Mais para frente eu vou mostrar aqui um gráfico para vocês que vai ficar mais fácil de entender isso. É comum quando instalamos placas de vídeo, impressora, scanner, touchpad, webcam, entre outros dispositivos. É comum a gente instalar esse drive. É importante deixar claro que todo dispositivo possui driver, tá? Todos eles. Só que alguns dispositivos, nós seres humanos, temos que fazer instalação, enquanto outros, o próprio Windows, o próprio sistema operacional, já faz essa instalação de maneira automatizada. Então, isso também é uma evolução do próprio Windows. Quem chegou a utilizar o Windows 95, o Windows 98, até o Windows XP, era muito comum a gente ter que ficar instalando um drive. Colocou uma coisa nova, instala o drive. Ah, colocou uma placa de vídeo nova, instala o drive. Colocou uma impressora nova, instala o drive. Dependendo do mouse do teclado que você colocar, instala o driver. Era muito comum fazer essas coisas. Botou uma placa de som, instala o drive. Vocês terem noção, lá no começo, quando surgiu o USB, tinham vários dispositivos USB que você tinha que instalar o driver por fora. Você tinha que botar um disquete, um CD com o driver para instalar. Aí depois, com o passar do tempo, o Windows passou a trazer esses drivers dentro dele. Aí é que está a diferença. Hoje, nos anos 2025, 2026, é muito comum que vários dispositivos que você coloque no computador, ligue no computador, o Windows já tenha o driver próprio. E caso ele não tenha driver próprio, hoje o Windows ele já evoluiu o suficiente para ele ir buscar esse driver por você. E você ter o mínimo de ação possível. Para quê? Para que os usuários dependam cada vez menos de técnicos para fazer esse tipo de tarefa, que é uma tarefa relativamente simples. Entenderam? Então, quando a gente olha aqui no gráfico, vai ficar mais fácil de entender a função do drive, que é esse cara aqui. Vamos pegar os dois exemplos, tá? O exemplo subindo e o exemplo descendo. Primeiro vamos ao exemplo descendo, que eu acho que é o mais fácil de entender. Então, o usuário ele vai usar a aplicação para fazer um texto. Então, a aplicação que o usuário está usando é o Word. O usuário está usando o Word, fez um texto, mandou imprimir esse texto. Quando o usuário manda imprimir esse texto, o Word manda esse texto para o sistema operacional, para o Windows. No sistema operacional, o Windows ele já vai pegar esse texto e fazer alguns ajustes para que esse texto fique compatível com a impressora. A partir desse momento, o Windows passa esse texto, esse arquivo, que ele já fez alguns ajustes, para o driver. Aí é que entra a mágica. O que o driver vai fazer? O driver ele pega esse documento já ajustado pelo Windows e transforma ele em algo que a impressora consiga entender. Porque para a impressora não existem letras.
Para a impressora, o que existe é coordenadas e quantidade de tinta que ela tem que jogar. É simples assim. A impressora não sabe o que é uma letra A. Ela não sabe escrever abacaxi. Ela sabe onde ela tem que se mover, onde ela tem que começar a jogar tinta, e ela vai fazer isso aqui, ó. Acompanha comigo aqui o lápis, ó. Ela vai saber que aqui o meu lápis é a cabeça de impressão da impressora, ok? Então ela vai saber que ela tem que vir até aqui, que ela tem que começar a despejar a tinta aqui, que ela tem que fazer esse movimento e depois ela tem que despejar a tinta fazendo isso aqui. Ou seja, o que a impressora precisa é das coordenadas. Começa aqui, começa a despejar a tinta até aqui, depois muda a trajetória, começa a despejar a tinta para cá, depois move sem despejar a tinta para cá e começa a despejar a tinta daqui para cá. Esse é um exemplo, tá? É isso que a impressora precisa. Então esses dados que o driver vai mastigar, vai preparar e entregar para a impressora, para que a placa da impressora consiga interpretar e fazer esses movimentos todos para escrever qualquer texto que a gente quer imprimir, para desenhar, para imprimir fotos, ok? Então repara que o driver ele age como um tradutor. Por quê? Porque o sistema operacional, imagina para o Windows, ter que lidar com cada dispositivo de cada fabricante. Só de mouse e teclado, olha a quantidade de fabricantes diferentes que existe. Olha quantos outros fabricantes de várias outras peças do computador que existe. Então, para o Windows não ter que lidar com isso tudo, o sistema operacional não ter que lidar com isso tudo, o que acontece? O fabricante desenvolve driver. Então a Microsoft ela fala, ó, para funcionar com o meu Windows, você tem que atender a essas regras, e o fabricante do dispositivo faz o driver atendendo essas regras e criando esse tradutor do dispositivo para o sistema operacional. Deu para entender? É por isso que todo dispositivo tem um driver. Se você não precisa instalar esse driver, é porque ou ele já está dentro do Windows, ou porque o Windows baixou ele automaticamente. Mas todo dispositivo tem que ter um driver. Tranquilo? E agora falando do sistema operacional. O sistema operacional é o software que gerencia o computador e que permite ao usuário operar o hardware. Ou seja, ele é o nosso grande maestro. É o maestro do computador, é o sistema operacional. É ele que vai fazer toda essa gerência, todo o sistema funcionar de forma homogênea, ok? A gente pode dizer também que o sistema operacional é um alocador de recursos de tempo de CPU, espaço de memória e espaço de disco. O que isso quer dizer, pessoal? Quando a gente fala que ele é um alocador de tempo de CPU, é o seguinte. Imagina que aqui eu tenho a minha CPU, ok? E a minha CPU, ela tem 4 núcleos. Quatro núcleos, pronto, 4 núcleos na minha CPU. Cada núcleo desse consegue processar apenas uma coisa por vez. Só que essa uma coisa por vez não é um sistema completo, entende? Eu não consigo botar esse cara aqui para processar o Instagram completo, por exemplo. Lembrando que o processador, eu posso usar aqui como exemplo o processador de um celular, tá? Vai dar na mesma. Então, como eu não consigo processar o Instagram completo, o Instagram ele é partido em pedacinhos. E esses pedacinhos eles vão ser processados, cada pedaço por um processador, ou todos os pedaços, um atrás do outro, por um processador só. Quem é que gerencia isso? Sistema operacional. Só que se você olhar seu celular tem só o Instagram funcionando? Não. Tem o próprio Android funcionando, tem o Instagram. Mas quais aplicativos estão te mandando notificação? Todos os aplicativos que te mandam notificação estão funcionando. Então o WhatsApp, o Tigrinho que você joga, todos eles estão em funcionamento. Tem pedaços dele aqui.
só que é sempre um pedaço por vez por núcleo. Então, esse cara, por exemplo, pegar esse aqui só para o nosso exemplo aqui. Ele vai processar um pedaço do Instagram, depois processar um pedaço do WhatsApp, depois processar um pedaço do Gmail, os e-mails lá, notificação de e-mail, depois pega outro pedaço do Instagram, depois pega outro pedaço do WhatsApp, e assim ele vai. Uma tarefa por vez, um pedaço por vez. E tem aplicativos que tem mais de uma tarefa, várias tarefas. Entendeu como é que funciona? Então, o sistema operacional precisa gerenciar isso para que nós, seres humanos, tenhamos essa noção de que está sendo tudo feito ao mesmo tempo. De que está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, voltando agora para o computador, imagina que você está jogando no computador e ao mesmo tempo que você joga, você está conversando com os outros no Telegram e ouvindo música. Então, só você está fazendo 3 coisas ao mesmo tempo. Para você, parece que são 3 coisas ao mesmo tempo. Para o computador, é sempre uma coisa por vez, com o sistema operacional gerenciando isso, tudo o que acontece aqui. E com relação ao espaço de memória, qual é a ideia do espaço de memória? Deixa eu pegar outra cor aqui para a memória. Imagina o espaço de memória. Ih, pô, mudou a cor do processador também, deixa o processador azul. Pronto. Imagina o espaço de memória como esse espaço aqui, ó. Tá? Esse espaço de memória, vamos usar o celular, que o celular todo mundo tem, fica mais fácil de entender. É um celular com incríveis 2 GB de memória. Quem já passou raiva com um celular com 2 GB de memória sabe do que eu estou falando. Esse celular com 2 GB de memória, só o Android, quando entra em funcionamento, ele já come isso aqui tudo. Ó. Isso aqui agora é tudo do Android. E ele só deixou esse restinho aqui para você. Nesse restinho que o Android deixou, deixa eu pegar uma outra cor aqui, ó. Vou pegar um amarelão. Ih, rapaz, trocou tudo de novo. Calma aí. Pronto. Aí, clica fora, pronto, amarelo. Tá, se mudar de cor não vai deixar não, né? Então imagina que eu tenho aqui, ó, pronto. Esse aqui é o Instagram que eu abri. Não, o Instagram é muito grande para esse aqui. Vamos dizer que esse aqui é um aplicativo para ver foto. Vou abrir o aplicativo para ver foto. Tá lá o aplicativo para ver foto. Aí depois eu fui lá e abri o Instagram. Olha só. Olha aí, abre o Instagram. Ih, caramba. Olha só o restinho que me sobrou aqui. Se eu quiser abrir outra coisa, o que o sistema operacional vai fazer? O meu gerente de espaço de memória, ele vai procurar tanto dentro dele, no próprio Android, quanto aqui, o que ele pode tirar para poder colocar outra coisa. Digamos que agora eu quero um jogo. Só que esse jogo, ó, vou pegar aqui o azulão. O jogo que eu quero abrir é desse tamanho aqui, ó. Olha só. Olha o tamanho do jogo. Então eu preciso abrir um espaço desse tamanho aqui para encaixar o jogo. Então ele vai tentar tirar dele mesmo, daqui do visualizador de fotos, do Instagram, o que não está sendo usado. Por quê? Porque eu, ser humano, principalmente no celular, eu vejo uma coisa só por vez. Às vezes eu estou ouvindo uma música e tal, ele vai tentar manter a música aqui rodando, funcionando. Mas o que realmente ele puder tirar, ele vai tentar tirar para encaixar esse joguinho que eu quero jogar. É por isso que esses celulares, com o passar do tempo, eles ficavam tão lentos. Porque o Android evoluía, mas só tinha 2 GB de RAM. Então os aplicativos ficavam mais pesados, mas só tinha 2 GB de RAM.
Então a gente não conseguia rodar tudo ao mesmo tempo. O sistema operacional, o nosso gerente de espaço de memória, tinha que se virar para arrumar espaço para encaixar o joguinho que eu quero jogar lá. Entendeu? E aqui a terceira parte, ó, com relação a espaço de disco, esse aqui é mais simples de entender também no celular. Quando o seu celular já está com a memória interna superlotada, você vai tirar uma foto e te avisa, cara, eu não consigo guardar essa foto aí não porque não tem espaço. Então repara o seguinte, quando é memória RAM, ele mesmo já tenta dar o jeito dele para ver o que ele mesmo pode tirar para colocar alguma coisa no lugar. Por quê? Porque a memória RAM, vocês lembram, lá nas nossas primeiras aulas, ela já é uma memória volátil. Ela já é uma memória que não guarda esses dados para sempre. Então o sistema operacional tem liberdade para tirar e colocar coisa aqui. Já o espaço em disco não. O espaço em disco é o armazenamento secundário. É o meu armazenamento permanente. É o armazenamento daquilo que o ser humano quer guardar. Então o sistema operacional ele não apaga isso aqui de forma automatizada. Ele te avisa, ó, tô sem espaço para guardar essa foto. Quer apagar alguma coisa? Te faz até sugestão aqui, então você apagar essas fotos aqui que estão repetidas. Entendeu? Mas a opção de apagar é sempre do ser humano. Ou quando você quer baixar um aplicativo novo. Aí ele fala, ó, não tem espaço para instalar esse aplicativo que você quer. Escolhe aqui alguns aplicativos para desinstalar, que eu desinstalo eles, abro espaço e aí eu instalo esse aplicativo novo que você quer. Isso é a gerência de espaço em disco que o sistema operacional faz. Tranquilo? Outra característica do sistema operacional é que ele pode ser classificado quanto aos usuários e quanto às tarefas. Como assim classificado quanto ao usuário? O sistema operacional ele pode ser monousuário ou multiusuário. Quando ele é monousuário, ele não admite ser utilizado por mais de um usuário simultaneamente, acessando a mesma CPU, como, por exemplo, o Windows Home. Quando ele é multiusuário, disponibiliza a mesma CPU para mais de um usuário, ao mesmo tempo, através de cliente ligado ao computador, como o Windows Server ou Linux. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando ele é monousuário, somente um usuário pode conectar por vez. Somente um usuário pode usar por vez. Já quando ele é multiusuário, mais de um usuário pode usar ao mesmo tempo. Ele consegue gerenciar mais de um usuário ao mesmo tempo. Entendeu? Eu trabalhei uma vez num curso, que esse curso ele usava um sistema que ele conseguia no Windows colocar 3 alunos em uma máquina só. Cada aluno com a sua, era um computador só, 3 alunos nesse computador, então eram 3 conjuntos de mouse, teclado e monitor, entendeu? Um para cada aluno, e cada aluno tinha o seu própria área de trabalho, abria os seus próprios arquivos, independente um do outro, para fazer suas aulas. Tá? Então isso é possível no sistema multiusuário. A grande maioria dos sistemas hoje já são multiusuário. Mesmo o Windows Home, se ele for Windows 10 ou Windows 11, ele já é multiusuário também. Tá bom? Porque os monousuários se tornaram agora sistemas especialistas. É um sistema voltado para fazer tarefas específicas. Aí é comum eles serem monousuário. É comum eles serem monousuário porque é mais barato. É mais barato e mais seguro eu criar sistemas que sejam monousuário quando eu não tenho necessidade alguma de que mais de um usuário utilize esse sistema ao mesmo tempo. Então, você sistema para gerenciar máquinas, por exemplo, para automação, é muito comum que seja um monousuário. Já com relação à tarefa, o sistema pode ser monotarefa ou multitarefa. Monotarefa executa uma tarefa por vez. Multitarefa executa várias tarefas por vez de forma simultânea ou concomitante. Então, os sistemas multitarefas são a grande maioria, tá? Os sistemas operacionais mais utilizados no mundo são os multitarefa. O Windows é multitarefa,
Linux é multitarefa, o macOS é multitarefa, iOS para iPhone é multitarefa, Android é multitarefa, a grande maioria dos sistemas operacionais famosos, conhecidos, são multitarefa. Bom, professor, então quais são os monotarefas? Mais uma vez, os monotarefas são aqueles que fazem tarefas muito específicas. Então, são sistemas que vão operar uma máquina. Então, todo o processamento, todo o cuidado dele é para operar aquela máquina e só. Entendeu? Por isso, ele não tem necessidade de ser multitarefa. E isso torna ele mais barato e mais seguro. O último grande monotarefa de mercado, famoso, conhecido, amplamente divulgado no mercado, foi o MS-DOS, que é o antecessor do Windows, lá na década de 80 ainda. Olha aí a fotinha dele, ó. Essa é a cara do MS-DOS. Tela preta, só texto escrito. E qual é a característica do monotarefa? Você só faz uma tarefa por vez. Então no MS-DOS, você queria digitar um texto. Você ia abrir o editor de texto dele e começava a digitar o texto. Digitou o texto, você tinha que fechar o editor de texto para poder abrir o e-mail, para enviar ele via e-mail. E abrir, que eu estou falando, não era uma janelinha não, tá? Era tudo assim, tudo comando, tudo texto. Você dava um comando, aí abria o texto do e-mail. Aí você ia digitava lá os comandinhos de e-mail para enviar o e-mail e enviava o e-mail. Entendeu? Então você não conseguia deixar o editor de texto aberto, só mudar o programa para o programa de e-mail, enviar o e-mail e depois voltar para o programa do texto. Deu para entender? Você tinha que salvar o seu texto, fechar o programa para abrir o programa. Entendeu? É uma tarefa por vez. E agora a gente fechou os nossos softwares básicos, tá? O sistema operacional foi o nosso último software básico. Vamos falar de software utilitário. Software utilitário são aqueles softwares que são úteis ao sistema. Através deles a gente consegue mexer no sistema, a gente consegue configurar o sistema, ou customizar o sistema, ou fazer manutenção no sistema. Tá? A gente sempre vai usar um software utilitário para poder fazer essas atividades no sistema. Por exemplo, aqui a gente tem as principais ferramentas para disco, formatador de disco, o scanner de disco e o desfragmentador de disco. Quando a gente fala disco, a gente está falando de CD, DVD, mas também estamos falando de... Não, na verdade, desculpa pessoal, CD e DVD não, eu falei besteira. Quando a gente está falando de disco, a gente está falando de HD, que é disco, o HD é de hard disk, H de hard, D de disk. A gente está falando de HD e de SSD. Também vai se aplicar a cartão de memória, por exemplo, ou um pendrive. Tá bom? Agora sim, corrigir. Temos aqui também, ó, limpador de registro, tá? Que é quando a gente limpa o registro do Windows, quando a gente fica instalando e desinstalando programas do Windows, ele costuma guardar lixo, ficar uns pedacinhos desse programa, fica lá para trás, é deixado para trás como lixo, dentro dos registros do Windows. Então quando a gente limpa esse registro, a gente tende a deixar o Windows mais rápido. Temos também aqui os nossos compactadores, que a gente usa para poder compactar os nossos arquivos e fazer com que eles ocupem menos espaço no nosso HD. Temos também o antivírus, responsável por proteger o nosso sistema, proteger o nosso computador contra os vírus, os malwares. E aqui é a fotinha deles, ó. Então lá nas propriedades do disco, ó, nas propriedades do disco a gente tem o ScanDisk, temos o desfragmentador, temos a ferramenta de backup também, tá? Todos eles ali dentro das ferramentas de disco. Aqui temos os compactadores, ó, o WinZip e o WinRAR, temos os antivírus, a Avast e a AVG, e temos o limpador de registro, que é o CCleaner. Outra dica interessante para você entender o que é um software utilitário é você olhar para o painel de controle do Windows. Quando você olha o painel de controle do Windows,
todos os aplicativos do painel de controle são softwares utilitários, certo? Então olha só, vamos pegar aqui a função de algum deles para vocês entenderem o que é o software utilitário. Ó, se a gente pegar, por exemplo, a central de rede de compartilhamento, através desse software aqui, eu consigo configurar e customizar a minha conexão de rede. Seja minha conexão de rede via cabo, seja minha conexão de rede via Wi-Fi, eu consigo fazer essa customização. Eu consigo também compartilhar recursos pela rede através daqui. Então eu consigo definir que recursos do meu computador eu quero compartilhar ou não através deste software. Repare que eu estou fazendo configurações, estou fazendo modificações no meu sistema. Olha outra aqui importante, ó, contas de usuário. Eu consigo criar conta de usuário, deletar conta de usuário, eu consigo mudar a senha do usuário. Repare mais uma vez que eu estou mexendo no computador, em como o computador vai reagir aos usuários. Deu para entender? Deixa eu pegar outro, ó, data e hora, para a gente poder alterar a hora. Ah, eu viajei com o meu computador, fui para outro fuso horário, eu consigo mudar o meu fuso horário através desse aplicativo, por exemplo. Vamos ver se tem mais algum aqui interessante. O mouse aqui embaixo, ó. O mouse eu consigo customizar várias coisas no funcionamento do meu mouse. Então eu mudo o funcionamento do meu mouse. Eu consigo, por exemplo, se eu for canhoto, eu consigo alterar o botão principal. Que o botão principal é sempre o esquerdo, porque a grande maioria das pessoas são destras. Mas se eu for canhoto e quiser usar o meu indicador da mão esquerda como principal, eu altero isso. Eu posso mudar a velocidade do mouse. Eu posso mudar também a aparência do ponteiro. Se eu quiser botar o ponteiro com outra aparência, eu posso fazer isso aqui também. Então repare que são customizações que eu estou fazendo no sistema. Eu estou modificando o sistema quando eu uso um software utilitário. Já o software aplicativo, eles vão trazer funções para o usuário. Então o software aplicativo ele vai atender ao usuário, a uma vontade do usuário. Eles não interferem no sistema. Vou dar um exemplo para vocês. Ó. Pacote de escritório, designer gráfico, designer 3D, jogos, tocadores de música e tocadores de vídeo, clientes de banco e outros softwares similares a esse. Olha aqui o exemplo. Ó. Office e LibreOffice. Esses dois caras aqui, eles são pacotes de escritório. Então tem editor de texto, tem editor de planilha, tem editor de apresentação. O LibreOffice é simplesmente uma versão livre, gratuita, similar ao Office da Microsoft que é pago, tá bom? Então repare, quando eu estou usando o Word, eu não estou fazendo nenhuma alteração no sistema. Eu não estou mexendo em nenhuma configuração do sistema. Eu estou simplesmente usando o Word para fazer algo para mim. Vou dar um exemplo, uma analogia que eu gosto de fazer com um carro que se torna mais fácil. Quando eu uso um utilitário, um software utilitário, é como se eu estivesse usando uma ferramenta para fazer manutenção no meu carro. Então é a ferramenta utilitária que eu uso para trocar pneu, é a ferramenta utilitária que eu uso para trocar vela, é a ferramenta utilitária que eu uso para desamassar o carro. Entenderam? É a ferramenta utilitária que eu uso para pintar o carro. É a ferramenta utilitária que eu uso para colocar isso filme no carro. Entende? Então eu estou mexendo no carro, estou customizando ele. Certo? Quando eu uso o software aplicativo, eu estou apenas usando o carro para o meu proveito. Então o software aplicativo é como se fosse o software que eu uso para poder dirigir o carro. É o software que eu uso para ouvir um som enquanto dirijo o carro. É o software que eu uso para limpar o para-brisa enquanto dirijo o carro. Conseguiram entender a diferença do aplicativo para o utilitário? Tá? Então repare, quando eu uso uma planilha, quando eu uso um editor de texto, quando eu uso o pacote de escritório, eu não estou customizando, eu não estou fazendo manutenção no meu computador. Eu estou simplesmente
usando o computador, aproveitando ele. A mesma coisa, ó, aqui eu tenho o pacote gráfico da Adobe, né? Tem aqui o Photoshop aqui, ó, o Lightroom, tá? Então, quando eu estou customizando uma imagem, quando eu estou editando uma imagem, eu só estou editando a imagem. Eu não estou mexendo em nada no funcionamento do computador, apenas editando uma imagem. Isso também se aplica aos nossos navegadores. Sempre que eu estou navegando na internet, eu só estou curtindo, usando o computador. Eu não estou mexendo em nada de configuração, de customização, de manutenção do computador. Eu estou simplesmente usando o computador como um meio para mim. Assim como você usa o carro como meio de transporte, você não está fazendo manutenção nenhuma nele, não está fazendo customização nenhuma nele, enquanto você está usando ele como meio de transporte, certo? Quando você usa esses aplicativos todos aqui, você está apenas usando eles para o seu fim, para o seu benefício. Isso se aplica também a banco, se aplica também a jogo e qualquer outro aplicativo. Então você está usando o aplicativo, quer saber se ele é utilitário, se ele é aplicativo, você para e pensa o que você está fazendo com esse aplicativo. Você está usando ele apenas para o seu benefício, apenas para a sua diversão, sem mexer em nada no computador, mexer como? Sem customizar nada no computador, sem fazer manutenção nenhuma no computador, então você está usando o software aplicativo. Ok? Bom, estamos caminhando já para o final da nossa aula, né? Estamos aqui nos nossos últimos slides com relação à aula de hoje. Vamos falar dos tipos de licença de distribuição. Existem vários tipos diferentes de licença de distribuição, vários. Eu vou trazer para vocês apenas esses 4 aqui. Então, eu vou apresentar para vocês apenas esses 4 aqui, dentre os vários que existem. Tá? Lembrando que aqui também eu estou apresentando os quatro que são os gratuitos. Tá? Porque existe a licença paga, né? A licença paga é simples, você paga, você utiliza. Aí você pode pagar mensal, pode pagar anual, pode pagar a vitalícia, mas são pagas. Aqui eu estou trazendo as gratuitas, ok? Começando pela freeware. Freeware é a mais simples de todas. São softwares gratuitos tanto para execução quanto para distribuição. Então, quando você quer um software que a licença dele é freeware, você pode baixar ele à vontade, você pode redistribuir ele à vontade e você pode executar ele à vontade. Tranquilo? Simples. Já o shareware e o de demonstração, também conhecido como trial, shareware e o trial, eles são software de demonstração, de degustação. Tá? É degustação mesmo. A ideia é te dar uma amostra para te deixar com vontade de comprar o software pago. Então, o fabricante está te dando uma amostra para você achar interessante, para você se interessar e para você sentir vontade de comprar a licença paga do software. É para isso que serve o shareware e o trial. Mas qual a diferença dos dois? O shareware ele é muito similar ao freeware, porém a sua gratuidade é por tempo determinado. O que isso quer dizer? Você ficou interessado no software, esse software, a licença dele é shareware. Então você vai baixar ele livremente, você pode redistribuir ele livremente, mas quando você executar ele, ele não te deixa executar para sempre. Ele te dá um tempo determinado para execução. Então ele pode vir, por exemplo, uma licença dizendo o seguinte, que você só pode executar ele por 7 dias. Então você executou ele a primeira vez, ele te mostra uma mensagem, ó, pô, que bom que você gostou do nosso software aqui para usar, tal, espero que você fique com a gente. Você tem mais 7 dias para usar o software. Tu abriu no dia seguinte, ele, oh, que bom que você voltou, você tem mais 6 dias. Você abriu no outro dia, ele vai contando. Quando zera o contador e você no dia seguinte abre, ele fala, pô, que bom que você gostou do software.
só que o seu período de teste acabou. Quer continuar usando? Que tal você comprar nossa licença de 1 ano, por exemplo? Entendeu? Então ele te deixou usar aquele período e depois te falou para comprar se você quisesse continuar usando. É assim que funciona o shareware. Já o software trial, software de demonstração, ele é uma versão limitada do programa, mas que pode ser executada e distribuída livremente. Então vamos lá. Quando o software ele é trial, ele é um software de demonstração, você pode baixar quantas vezes quiser, você pode redistribuir quantas vezes quiser e você pode executar quantas vezes quiser. Qual é o detalhe então? O detalhe é que é uma versão limitada do programa. Vou dar um exemplo fácil de entender. Ó. Se for uma demonstração de um jogo de futebol, você só pode jogar um tempo e só tem 2 times. Outro joga com outro, joga com outro. Ponto. Deu para entender como é que é um software limitado? Mas concorda comigo, se você puder jogar com um time durante um tempo inteiro, você já vai ter noção de como é que é o jogo, se é fácil ou difícil de jogar, se é fácil ou difícil de controlar. Então essa é a ideia. Você jogou, você gostou, você vai lá e compra o jogo. Simples assim. Se for um jogo de fase, você vai conseguir avançar ao longo de uma fase, nem vai chegar ao final dessa primeira fase. Vai te dar uma fase, só um pedaço de uma fase para você jogar, vai chegar um momento do jogo que a tela simplesmente vai escurecer e vai falar: que bom que você gostou, vai lá e compra agora na loja tal. Entendeu? Isso é um software de demonstração ou trial. Pode ser ainda um software, por exemplo, para edição de imagem. Então, tu baixou um software que é um software de demonstração para edição de imagens. Então, ele não vai ter todas as ferramentas, só vai ter algumas ferramentas. Isso é um software de demonstração. Tá? E por fim, o software beta. Qual a ideia da versão beta? Da licença beta? A licença beta é uma versão ainda de desenvolvimento liberada para teste e feedback. O que isso quer dizer? Quer dizer que você concorda em ser uma cobaia do fabricante. A ideia é que é essa. Então, quando o fabricante lança a versão beta do software, todo mundo que baixa ciente, ou pelo menos deveria estar ciente, de que está baixando um software que ainda não está completo, que ainda não passou por todas as etapas de teste, e que está concordando em fazer parte de uma etapa de teste, de ser cobaia. Conforme você vai utilizando, todo problema que acontecer, ou o sistema vai mandar automaticamente um relatório para o fabricante, ou ele vai te exibir uma mensagem falando: ó, pô, desculpa, aconteceu esse problema aí, envia essa mensagem para o fabricante para que ele possa ver as correções necessárias e tal. Entendeu? Dessa forma, o fabricante ele amplia muito a cadeia de teste dele. Por quê? Porque dentro da empresa ele não vai conseguir simular nos testes feitos dentro da empresa todas as possibilidades de coisas que vão acontecer, todos os tipos de usuários que existem no mundo. Então, quando ele libera essa versão beta e o mundo inteiro usa essa versão beta, ele recebe relatório do mundo inteiro, com computadores, configurações diferentes, com linguagens diferentes e diversas outras variáveis diferentes. E aí, com base nisso tudo, ele vai fazer as alterações que achar necessárias e aí sim ele lança a versão alfa. A versão alfa é a versão completa, é a versão oficial de lançamento daquele software. Deu para entender? Bom, falando de malware, o nosso último tema da aula de hoje. Malware são softwares maliciosos. A gente conheceu eles durante muito tempo como vírus. Só que os atacantes, as pessoas malvadas na internet, eles foram melhorando a técnica deles, melhorando as possibilidades deles. E conforme eles foram melhorando, ficou meio esquisito chamar tudo de vírus. Então passou a se chamar de malware, de software maliciosos, e o vírus virou uma categoria de malware.
Existem mais algumas categorias de malware, mas eu vou apresentar apenas essas 4 categorias para vocês, tá bom? Começando pelo vírus. Então o vírus, ele é um malware que vai infectar outros programas e ele tem a capacidade de se multiplicar, além de fazer a maldade que ele foi programado para fazer. Então qual a ideia do vírus? O vírus ele precisa de um hospedeiro, precisa de um programa hospedeiro. Então ele vai estar sempre infectando um programa legítimo. E ele só vai fazer o mal, ele só vai entrar em ação quando esse programa legítimo for executado. Então se você baixa um documento do Word com vírus, só de baixar ele não faz mal algum ao seu computador. Quando você abrir esse documento do Word, o vírus vai entrar em ação. Detalhe que o documento legítimo ele funciona. Tá? O jogo, que você baixou um jogo com vírus, o jogo vai funcionar. Mas quando você executa o jogo, o vírus entra em ação junto com o jogo. Tranquilo? Uma vez que ele entra em ação, ele pode fazer a maldade que foi programada, inclusive se multiplicar infectando outros programas no seu computador e tentando infectar outros computadores também que estejam ligados em rede contigo. Ok? Só que, reparem, o vírus, para quem fabricou o vírus, o atacante, ele tem uma ineficiência. Por quê? Várias vezes a pessoa baixa algo e esquece de executar na hora e depois fica lá esquecido. Então o vírus, muitas vezes, ele não é executado, porque a pessoa baixou o arquivo, baixou o programa, mas nunca executou. Então o vírus também não é executado. Aí o que os atacantes fizeram? Desenvolveram o worm, o verme. O worm é verme em inglês. O que o worm faz? O worm é um programa completo autorreplicante. Por ele ser completo, ele não precisa de hospedeiro. Ele não depende de ninguém. Uma vez que o worm chegou no seu computador, ele já começa a fazer a maldade que ele foi programado para fazer. E dentre essas maldades que ele está programado para fazer, ele pode inclusive se replicar, infectando outros programas do seu computador e, o pior de todos, infectando outros programas pela rede. Certo? Outro malware muito famoso, muito conhecido é o Trojan. Trojan é o nome do cavalo de Troia. A gente conhece ele em português como cavalo de Troia. Ele entra no computador e libera uma porta para possível invasão. Ele funciona exatamente como o cavalo de Troia lá da história da guerra entre os gregos e os troianos. Então, ele vai entrar no seu computador disfarçado de algo legítimo. Uma vez que ele está dentro do seu computador, ele vai tentar abrir caminho para trazer os atacantes. Certo? Então ele, o Trojan em si, ele não vai atacar o seu computador. Ele não vai queimar, estragar o seu computador. Mas ele vai abrir caminho para trazer outros malwares que vão atacar o seu computador de verdade, que vão estragar o seu computador de verdade. Outra coisa que o Trojan pode fazer é abrir caminho para, ao invés de vir outros malwares, vir o próprio atacante, a pessoa. Então ele liberar acesso para que outra pessoa invada o seu computador e faça o que quiser no seu computador. É outra possibilidade do Trojan. Tá bom? Pô, professor, mas então por que criaram o Trojan se ele próprio não faz maldade? Por que criaram ele para trazer um vírus, para trazer um worm, por exemplo? Por quê? Porque os sistemas antivírus começaram a ficar especialistas em vírus e worm, em pegar esses caras antes que eles fizessem mal. Então assim que você baixava o arquivo infectado, o antivírus já ia lá e detectava e combatia. Então eles criaram o Trojan porque o Trojan ele tem um código menos agressivo. Então por ele ter um código menos agressivo, se torna um pouquinho mais difícil do antivírus detectar ele. Então ele entra, se o antivírus não detecta, se o antivírus não neutraliza ele, de dentro do computador ele começa a tentar trazer os amigos sujos dele. Entenderam? E assim, uma vez que ele está dentro e ele consegue trazer os amigos dele, é mais difícil para o antivírus poder barrar isso.
Porque muitas vezes o próprio Trojan já dá uma segurada no antivírus também. Já engana o antivírus também na hora que ele traz os demais. Entenderam? Por fim, o spyware. O spyware, ele recolhe informações sobre o usuário e transmite ao atacante. Como assim, professor? O spyware, ele é o espião. Spy vem de espião. Então, existem 3 categorias muito famosas, muito conhecidas de spyware. A primeira é o keylogger. Keylogger de teclado, key de teclado, tá? Keylogger. O keylogger, ele é um capturador de teclas digitais. Qual é a função dele? A função dele é capturar login e senha, basicamente isso. Então, ele detecta quando você entra no site de uma rede social ou no site de um banco, vai depender de como ele foi programado. E conforme você vai usando o teclado para digitar, ele vai capturando tudo que você digita. Tudo. Depois que ele captura as coisas que você digitou, ele envia para o atacante. O atacante, de posse disso, ele vê o que é útil e o que não é útil para ele. Tanto um usuário e senha para ele acessar uma conta sua, quanto um texto comprometedor que você tem escrito para ele poder usar contra você. Entendeu? Esse é o keylogger. Só que o keylogger, com o tempo, os bancos principalmente começaram a desenvolver métodos para evitar ele. Por exemplo, aquele teclado virtual do Itaú. Já repararam? A senha do Itaú, você não usa o teclado para digitar. Você tem que digitar na tela, clicando com o mouse. Então, o keylogger não vai conseguir capturar sua senha. Concorda comigo? Aí o que os atacantes desenvolveram? Eles criaram o Screen Logger. O que é o Screen Logger? Ele tira foto da tela. Então, quando o spyware detecta que você acessou o site que é o alvo, como um site de banco, tudo que você clica, ele tira uma foto. Então, clicou, tirou foto, clicou, tirou foto, clicou, tirou foto. Depois ele pega essas fotos todas e manda para o atacante. O atacante vai ver onde o mouse estava quando você clicou, ele vai saber qual a sua senha do banco também. Olha que loucura. Terrível, né? O terceiro tipo é conhecido como Keylogger. E tem uma variação que é o Miclogger. O que eles fazem? Esses são o que espiam o ambiente. Então ele usa a sua webcam para te espionar ou usa o seu microfone para te espionar. Então esse spyware, ele vai ligar a sua câmera ou ligar o seu microfone sem você perceber para ficar te espionando e tentar conseguir algo comprometedor seu. Algum segredo, alguma coisa que você tenha vergonha, alguma coisa do tipo, para poder usar contra você. Tá? Aqui é outro ponto importante, que alguns sistemas hoje te avisam quando o microfone está ligado e quando a câmera está ligada. Mas dependendo de quem fez esse spyware, ele consegue burlar isso e ligar a sua câmera e ligar o seu microfone sem que você veja nenhum aviso de que a câmera ou o microfone foi ligado. Certo? Eu costumo dizer para meus alunos, e vou falar para vocês o seguinte: hoje, a nossa maior proteção na internet é o nosso anonimato. É o fato da gente não ser relevante, da gente não ter dinheiro suficiente para atrair os olhos de quem realmente é um cracker, que é o hacker do mal. Se você atrair a atenção de um desses caras que são a nata da maldade cibernética, não tem nada que te proteja contra eles, não. Tá? Eles vão sempre dar um jeito de conseguir o que eles querem de você. É meio assustador, mas é o que é. Tá bom? Então é isso, pessoal. Acabamos nossa aula de hoje. Tá? Uma aula bem proveitosa, falando bastante de software. Tem bastante conteúdo para vocês. Estudem. Qualquer dúvida, é só falar comigo. Valeu, um abraço.